Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Deus fala com a igreja. Deus fala com o seu povo. Veja o que Deus está falando com a igreja nos dias de hoje. É muito importante você saber destas coisas. Porque se você souber de todas estas coisas que nós estamos trazendo para você dentro desse canal, é tempo de oração, então você não vai sofrer por falta de entendimento. No vídeo passado, nós trouxemos, mostrando para todos vocês o quanto Satanás está usando a palavra de Deus para confundir a cabeça dos servos de Deus. E eu estou procurando mostrar para você que você tem que respeitar. Eu tenho que respeitar a interpretação do outro. Eu tenho que respeitar o pensamento do outro, que o outro pensa. A gente tem que respeitar a fé do outro. Cada um tem sua fé e cada um tem que seguir do jeito que o Espírito de Deus está te guiando, sem confusão. Deus não é Deus de confusão, pode acreditar. Agora, veja o que Deus está falando com a igreja. Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 17. Capítulo 17, vamos ler? Leia comigo. Mateus, capítulo 17, do versículo 1 em diante. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João. Olha aqui, 3 pessoas que estão representando a igreja, que é o início da igreja. Esses aqui são os apóstolos, são os primeiros, primitivos, Tiago, Pedro, João, certo? E os conduziu em particular a um alto monte, versículo 2. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Veja que nesse momento está ali, nesse monte muito alto, Jesus começa a ser transfigurado, está ali presenciando tudo isso a igreja, representada por Tiago, João, Pedro e João, certo? E nisso, quando o Senhor Jesus ele é transfigurado, que aparece ali Elias e Moisés falando com ele, preste muita atenção no versículo 4. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e um para Elias. Olha o versículo 5. Quer dizer, no versículo 4 a gente vê o Pedro emocionado, né? Claro que é bom a presença de Deus. É isso que a gente tem que ter cuidado, porque a gente se envolve tanto na igreja com os afazeres de Deus, com as coisas de Deus, e muitas vezes se esquece de ouvir a voz de Deus. Está envolvido no fazer, está envolvido nos estudos, na palavra, com as religiões. Daí entram as religiões, as denominações, as instituições. E a gente não pode se esquecer do mais importante, que está aqui, no versículo 5. E estando ele ainda a falar, quem estava falando? Pedro. Estando Pedro ainda falando, Senhor, bom é estarmos aqui. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Em quem me comprazo, escutai-o. Em outras palavras, escutem Jesus, preste atenção no Senhor Jesus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi, ouçam ele. O interessante é que, o que Elias e Moisés vêm fazer ali? O que Elias e Moisés estão fazendo ali? Não dá para entender, não dá para interpretar.
Primeiro que Moisés representava a lei, certo? Através de Moisés vieram as leis de Deus, o Pentateuco e tudo da época de Moisés, quando Deus usa Moisés para tirar o povo da escravidão. Então, essa foi a era, o período de Moisés, que Deus tira o povo lá do Egito, traz esse povo para o Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus dá a instrução para Moisés para instruir o povo dentro dessas leis, certo? A lei de Deus, Moisés. Então está ali agora Moisés no Monte da Transfiguração com Jesus. Está também Elias. A gente sabe que Elias, ele representa os profetas, certo? Elias, ele não passou pela morte, ele não morreu. Apesar das suas fraquezas, apesar das suas falhas, apesar do seu desânimo, dos seus momentos difíceis, mas Elias, ele deixou um discípulo, ele formou Eliseu. Deus leva Elias e Eliseu dá continuidade à obra. Você vê de que, por isso que não tem que se apegar a Elias, a Eliseu, a Paulo, a Apolo, não tem que se apegar a denominação, a coisas, a pessoas. E aqui a gente está vendo Deus, o próprio Deus dizendo, este é o cara. Jesus é ele, escutem ele, se apeguem a ele, certo? Então Elias, ele não morreu, ele foi arrebatado e agora ele aparece aqui no Monte da Transfiguração. Estando Pedro ainda a falar, nessa nuvem vem essa voz, que a gente entende ser a voz do Criador, a voz de Deus. Então ali está a manifestação de Deus nessa nuvem, nessa voz. Está a manifestação do Deus Filho, certo? Jesus Cristo em pessoa, em ser humano, e ali estão os 3 apóstolos, os 3 primitivos, os 3 primeiros, que começa a igreja. Ali já está a igreja formada, sendo formada, dos 12 apóstolos, 70 discípulos. Aí vem na descida do Espírito Santo, mais de 3.000 pessoas se convertem na pregação de Pedro. Olha a igreja do Senhor, olha o que Deus está falando para a igreja. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Este é meu filho amado, Jesus Cristo, a ele eu escutai, ouvi. Então, amigos, vamos ouvir Jesus, vamos olhar para Jesus, vamos ler o Velho Testamento, para a gente entender como figura do Novo Testamento. Você pode observar que tem muitas coisas no Velho Testamento que aconteceu no Novo, tem muitas coisas que aconteceram no Velho Testamento que vai acontecer no Novo, são figuras, são incidentes, acontecimentos muito parecidos. E aí a gente tem que olhar para Jesus. Nós estamos agora no final dos tempos, quando a gente estuda profecias, quando a gente estuda a lei de Deus, quando a gente estuda, sabe, a palavra de Deus, Velho e Novo Testamento, todos que estudam tiram a conclusão que nós estamos no finalzinho dos tempos. Estamos bem no final. E a gente tem que estar preparado. E nesse final dos tempos, o que está acontecendo? O engano, o enganador. Satanás está enganando, deturpando a palavra de Deus, trazendo, sabe, muitas interpretações, muitas heresias. O Senhor Jesus, ele disse que no final dos tempos surgirão muitos falsos profetas. Vai surgir, está surgindo e vai surgir muitos outros. Por isso que a gente tem que ter cuidado de olhar para Jesus, se apegar a Jesus, principalmente ali nos evangelhos, quando você pega ali as instruções que Jesus dá no Sermão da Montanha, a partir do capítulo 5 de Mateus, aí o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7, o 8, o 9, todo o evangelho, sabe? Mas existem umas instruções de Jesus ali. Mateus 24, então,
Ali o Senhor Jesus está dizendo, olha, estudem Daniel, prestem atenção para poder vocês entenderem Daniel, por isso quem lê entenda, e preste atenção no que vai acontecer. E ali no livro, no Mateus 24, quando Jesus ele está mostrando, apontando para o que aconteceu no passado, para o que está acontecendo no período dele e o que vai acontecer no futuro. E o segredo está em aprender isso sobre Jesus Cristo, discernir, buscar o espírito de entendimento, de discernimento, para que você, olhando para Jesus, você não venha, se desviar da verdade, porque estão querendo manipular a verdade, deturpando a verdade, as heresias que vêm. E todo cuidado, gente, para que você não venha ficar confuso, tá bom? Vamos realizar mais uma oração e eu tenho certeza que assim a gente vai, dia após dia, seguindo Jesus, seguindo os passos de Jesus, andando como Ele andou, vivendo como Ele viveu, sentindo o que Ele sentia, Nós temos que ser imitadores de Jesus Cristo. Por isso que a gente tem que aprender os evangelhos e aprender de Jesus para viver nos dias de hoje. Vamos falar com Deus. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse discernimento. Abençoe essas pessoas que estão dentro desse canal, para que elas venham ter esse discernimento, Pai. Em nome de Jesus, eu quero apresentar cada pessoa que está inscrita nesse canal de oração, nesse canal de mensagens. Visite cada um, Senhor, que essa pessoa venha sentir sede, fome de ler a Bíblia, de estudar a palavra, principalmente os evangelhos de Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Oh meu Deus, em nome de Jesus, abençoe para que essas pessoas elas venham ter o entendimento, ter a sabedoria, e assim ela possa ajudar outras pessoas que estão perdidas nesse mundo de mentiras. Te peço em nome de Jesus, e todos digam amém e graças a Deus. Amigos, até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo.